Boa noite, a paz do Senhor. Muito obrigado pela sua presença, sua participação nesta noite gloriosa em que eu, Alexandre, E eu, Renata. nós apresentaremos uma convidada mais que especial, a Mara Roberta, de Brasília. Vou aproveitar essa oportunidade, logo no início da live, pedir a gentileza de você convidar muitas pessoas por meio do aviãozinho. Vamos agora usar esses segundos iniciais da nossa live para chamar mais e mais pessoas para que muita gente possa ter acesso a essa palavra e com certeza muito ao coração das pessoas. Amém? Amém. Amém. Eu estou aqui enviando os meus aviõezinhos. Envie vocês também para o maior número de pessoas que você puder, porque dessa maneira você também está contribuindo com o reino de Deus. Não Amém. é só quem traz a palavra que contribui com o reino, não. Amém. Você que envia o seu aviãozinho aí, você também é abençoado. Boa noite, amiga. Boa noite, pessoal. Eu acho que Boa vocês noite. podem levantar um pouquinho a câmera que está cortando a cabeça de vocês. Pronto, perfeito. Mas espera aí que eu vou ter que arrumar. Ficou frouxo de uma hora para outra aqui. Não, aqui ajusta tudo assim, ó, enquadrou, tudo certo. Dá uma afastadinha, né, Mara? Exatamente. E aí, tudo bem, Mara? Graças a Deus. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite para contribuir aqui com as nossas lives de quarta-feira. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós fazemos essa live de oração. Já faz algum tempo, acho que 1 ano e meio, 2 anos. 2 anos já. Eu já ia perguntar exatamente isso. Porque, assim, o legal quando a gente faz a live conjunta é que o seu público vem me conhecer, o meu público vai conhecer vocês. Né? E existe algo poderoso na constância. E a constância é justamente isso que vocês decidiram fazer juntos. Vocês decidiram, não, a gente vai orar toda... Tanto é que chama uma live de oração. Tem gente que às vezes fala assim, não quero orar. E apareceu aqui de paraquedas. Eu vou falar para vocês, seja bem-vindo. Você caiu de paraquedas aqui, paraquedas você está no lugar certo. Tá? Porque aqui a gente está para ser intencional. E quando a gente reserva na agenda um horário para falar do Senhor, para orar, e na verdade, eu falo assim, esquece o rótulo, né? Que oração é hora e ação. Então a gente profetiza, a gente bate o martelo para fazer algo diligentemente em relação àquilo que a gente quer conquistar. Quando eu fui procurar aqui... Quando você me perguntou assim, qual que é o tema, qual que é o assunto, como é que vai ser, o Alexandre já me organizou e falou assim, o roteiro é esse, eu falo assim, o roteiro, eu vou te contar um negócio, quando o Espírito Santo manda, eu só obedeço. Perguntei quanto tempo que dura a live, perguntei como é que é o assunto, eu falo que, na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né? Quando a gente fez, nós nos conhecemos pelo Mulheres Experience, o Alexandre ainda eu não o conheço pessoalmente. Ainda. Né? Que, na verdade, esse é o grande lance do que pode estar acontecendo aqui. Eu aprendi, em 2017, esse conceito. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é um conceito maravilhoso que cada um tem a vida que merece. Tudo é resultado de ação ou de omissão. E tem um pressuposto que eu acho fantástico e já vai entrar um pouquinho no tema da nossa live, que é... Todos nós temos todos os recursos que nós precisamos para crescer, prosperar e ser feliz. Então, aqui, olha que legal, né? Vocês estão falando de Andradina, São Paulo, né? Andradina. Eu nem sabia que existia essa cidade no mapa, para falar a verdade. Nós também, faz pouco tempo que nós descobrimos. Exatamente. Eu já sabia desse Eu não. Assim. Eu sabia exatamente, nunca tinha estado aqui, mas eu sabia, assim. Pois é. Eu sou goiano morando em Brasília. E aí, esses bandos de cidadezinha pequenininha aí, eu falei, não sei desse negócio, não. Mas o que eu quero trazer aqui para essas pessoas? Gente, vocês, hoje, agora nós somos, por enquanto, 11 pessoas na live. Encaminha o aviãozinho para chamar mais pessoas aqui, que talvez a gente vai entregar uma palavra que pode mudar a sua vida, ou que você vai ter essa informação para abençoar a vida de alguém.
Aqui está Exatamente. justamente para criar essa corrente. É uma corrente de... eu preciso querer ser uma bênção na vida de alguém, porque vai ter gente querendo ser uma bênção na minha vida. E quando a gente diligentemente se colocou aqui nesse mesmo horário, coisas acontecem. A Ayrton está aí acompanhando a gente há muito tempo, né? Elohim, bem-vindos aí, pessoal. E quando a gente fala de recurso, é tempo e relacionamento. E aonde que eu quero chegar nesse paralelo? Nós nos conhecemos por algo relacionado à Febracis, que é essa instituição, Paulo Vieira, que criou essa metodologia, esse conceito. E desde que eu conheci em 2017, quando chegou em 2020, eu fiz a primeira edição do Mulheres Experience, a Renata fez uma outra edição, e aí a gente não se encontrou no Mulheres, a gente se encontrou lá no Viva Sua Real Identidade. E aqui já começa uma questão, que quando a gente decide viver a nossa real identidade, o que a gente faz vai ficar coerente com a identidade. Eu não tem esforço no que eu faço. É tão somente... É fluido o que a gente faz. Então, quando vocês decidiram, falar assim, olha, pera lá, vamos ajustar aqui que a nossa real identidade agora como casal é isso daqui. A gente vai orar junto em casal, na mesma telinha aqui, a gente está fazendo isso. E a minha primeira gratidão é que essa é a minha primeira aparição pública, digamos assim, né? Depois de casada, eu estou recém-casada. Eu falo que o meu esposo, ele foi a pessoa que mudou minha identidade de várias maneiras. E quando a gente fala de Viva Sua Real Identidade, lá no Mulheres Experience, lá no Viva Sua Real Identidade, a gente começa a entender que nós temos um propósito que Deus lança como sementinha para a gente. E a sementinha, eu posso cuidar dela, eu posso deixar ela seca lá. Mas a identidade, o DNA, aquilo que ela veio proposta para fazer, tá lá, como potencial. E aí, quando a Renata falou assim, Mara, vamos fazer uma live, mas eu só vou ter agenda lá para setembro. A gente conversou isso no começo de agosto, julho. Eu falei, cara, bora, né? Geralmente, quarta-feira era um dia que, na época, o meu noivo tinha aula à noite. Eu falei, tá tranquilo, esse dia eu tô de boa. Mas hoje ele tá ali, na sala ali também. E aí eu falo assim que... Aí ela falou assim, Mara, me fala um tema. Me fala um versículo. Eu falei, ué, não sei o que eu vou falar, não. Mas aí eu lembrei que o carro-chefe do que eu falo é isso daqui. É que a gente tem a vida que a gente merece, porque tudo é resultado de ação ou de omissão. Então, quanto mais a gente for consciente, ligar a luz, olhar de verdade como é que nossa vida está, eu vou tirar o peso ou tirar o excesso de preciosismo nos resultados e falar assim, é só um resultado, não tem culpa, não tem vanglória, mas tem eu assumir a consciência mais verdadeira do resultado da nossa vida. E quando a gente olha um resultado, ele vem em cima daquilo que a gente fez ou do que a gente deixou de fazer. E eu gosto muito da inteligência emocional, porque tem um lugar na palavra que fala assim, né? O mal que eu não quero eu faço e o bem que eu quero eu não faço. Que rolo é esse? Né? Como é que é esse negócio? Queria tanto ser certinho e o povo tá cheio de ficar condenando o cristão porque fala assim, olha lá, fala um trem faz outro. Na verdade, nós somos a possibilidade, talvez o mais próximo do que alguém possa conhecer sobre Jesus, sobre Deus. Então, que a gente seja cada vez mais puro, cada vez mais alinhado. O pequeno cristão, o cristão é o pequeno Cristo. A gente tem que conhecer e alinhar o nosso comportamento com aquilo que vai levar para o que é a nossa real identidade. E aí eu fiquei pensando nessa história, né? Falei, será que versículo que eu vou ler? E aí eu estava lendo esse versículo quando ela me perguntou. E aí eu costumo ler a Bíblia tanto em português quanto em inglês. Eu leio aqui da Joyce Meyer, eu gosto de ler essa aqui, a Bíblia da Liderança Cristã do John Maxwell. E aí eu estava aqui pensando, falei, nossa, a tree is known by its fruit. Inclusive, tem uma pessoa aqui, Renata, que passou a te seguir. Eu quero até ver depois se ela vai conseguir entender. Que lá no na nossa lua de mel, a gente foi para Boston e ela é americana, a Carrie. Happy birthday, Carrie, for you. E aí eu falei assim, ó, segue lá, vamos ver se você entende uma live só em português. Olha que legal. Ela está aprendendo português e o esposo dela está aprendendo inglês. E aí eu falei que futuramente eu vou fazer uma live com ela só em inglês. Olha. Só em inglês. Que eu falei assim, vamos embora falar esse negócio. Então, a tree is known by its fruit. Tô dando um colher de chá para ela poder pegar algum termo em inglês aqui.
Mas é aquele negócio que não adianta. E eu lembro que a Renata fala muito sobre finanças, e isso é muito legal. A gente tem conversado muito sobre isso, né? O quanto que é importante a gente conhecer princípios para poder nutrir adequadamente as raízes, para que as raízes sejam adequadas. Tem hora que eu tenho que fazer poda, tem hora que eu tenho que extirpar e colocar novas raízes mesmo. E essa é a grande questão. Quais são os resultados da minha vida? Porque pelo resultado eu preciso saber qual que é a raiz. E essa raiz, na verdade, que comportamento, que crença, que sentimento, que comunicação intencional eu tenho feito para poder ter aquele resultado, para poder ter aquele fruto. Então não adianta, e aqui a gente vai ler o que a palavra está dizendo, nosso versículo-chave de hoje é o que está lá em Lucas 6, 43, 44, né? Ó, nenhuma Ô, Mara, árvore... deixa eu te cortar, peraí. Claro. Antes de você ler o versículo, deixa eu cortar você. O pessoal da meu auditório aqui, o pessoal que gosta de assistir a nossa live, né, que participa toda quarta, eles não sabem um pouco sobre você. Então, se você puder falar um pouquinho antes de ler o versículo, vai ser bem bacana. É bom isso, né? Você já viu quando alguém vai conhecer alguém e fala assim, quem é você? O que a pessoa fala? O que ela responde? Ela responde o que ela faz. Pois é. A resposta do quem eu sou é tão simples. Porque é justamente isso. Eu sou a Mara, eu sou filha de Deus, eu sou a esposa do Rômulo, eu sou irmã. E aí vai seguindo. Mas aí depois vai vir os atributos, né? Eu falo que são as carteiradas da nossa vida. O que eu faço? Aí por ordem de prioridade lá das coisas que eu sou apaixonada, eu sou maratonista, eu sou servidora pública, eu sou médica. É o que eu tanto fiz que me tornei. E aquilo se tornou minha identidade. Então, aquilo se tornou algo que treina até se tornar. Treina até se tornar. Então, assim, tem gente que me pergunta assim, Mara, quem é você? Eu falei, vixe, depende do contexto. Tem gente, uma vez eu fiz esse teste, inclusive, Renata, inclusive, Alexandre, foi assim. Para quem corre, tem uma medalha muito preciosa. É um resultado. Identidade, capacidade e merecimento. Quem eu sou, o que eu faço, o que eu tenho. Então, é uma medalha muito preciosa para quem é maratonista, que é a das Majors. Então, são as 6 principais maratonas do mundo. E eu tive a graça de concluir essas 6 principais maratonas do mundo. São 6 provas em... Não vou falar 6 países diferentes, porque algumas são nos Estados Unidos, mas são 6 eventos internacionais. E você pega uma medalha desse tamanho. Então, quem é maratonista vê aquela medalha e fala, uau! Aí, uma vez, uma amiga minha, ela é professora do EJA, Escola de Jovens e Adultos, à noite. E ela falou assim, Mara, vamos lá conversar com eles sobre inteligência emocional. Eu falei, bora. Aí eu fui dar aula lá. Eu falei, vou fazer um teste. Vou apresentar essa medalha e falar assim, olha, alguém sabe o que é isso aqui? Ninguém nem sabe o que é aquilo. Porque ali aquelas pessoas, naquele contexto, estão ali para poder aprender o básico para terminar o ensino médio. E aí eu comecei a entender a história do só reconhece quem conhece. Então, primeiro, não sei quem são o público. Na verdade, independente de todos que estejam aqui, a Mara, na verdade, é uma amiga de vocês dois que mora em Brasília. E aí a gente sempre começa a falar do que nos fez conectar, né? Por que a gente está aqui junto? Então, a gente está aqui junto pelos eventos relacionados à inteligência emocional. E ninguém vai para inteligência emocional por amor, vai todo mundo por dor. Então, alguém tinha passado uma bagaceira que a gente descobriu que tinha como resolver e uma ferida fechada ao Ministério Aberto, né? Então, uma vez que a gente aprendeu que estava doendo, que estava amargurado, a gente aprendeu que tem como amar e amar cura. Ponto. Vida que segue. Então, assim, falar do que eu faço, tem gente que se incomoda quando eu falo, porque eu faço muitas coisas. Hoje em dia, depois dessa transição de identidade, a minha gestão do tempo, as minhas prioridades mudaram drasticamente, né? A minha essência mudou? Não. Mas as minhas prioridades, com certeza. E é nisso que a gente fala sobre plantio intencional. E a gente começa a falar assim, pera lá, o que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo comigo? Porque tem coisa que eu estou fazendo demais e tem coisa que eu não estou fazendo, que eu estou sendo omisso. Para eu correr essas maratonas todas,
Antigamente, eu era médica de pronto-socorro. Meu período no plantão era Highlander. Eu trabalhava 120 horas por semana. Isso tem 10 anos, mais ou menos, né? Naquela época, era o que eu achava que eu era e que eu precisava e que eu podia fazer. Mas nosso precioso tempo, 24 horas por dia, 7 dias na semana, é igual para todo mundo. Eu priorizava no trabalho, em detrimento da saúde, em detrimento de relacionamento, em detrimento de várias outras coisas. Então, o que Foca Expande, naquela época, o meu lado profissional era muito desenvolvido, porém as outras áreas que depois eu descobri que eu tinha que dar atenção, estava largada. Aí, quando eu comecei a ter plantios intencionais, comecei a ter frutos compatíveis com o meu plantio. E a gente está aqui para falar sobre isso, né? Então, a gente está aqui para eu falar justamente do se eu pude, você também pode. Se vocês puderem, eu também posso. E tem gente aqui que a gente vai dar possibilidades. A gente está aqui para semear possibilidades, né? E tudo voltando no foco, na origem, na palavra. Basicamente é isso. Então, assim, hoje eu falar de corrida aqui, talvez a gente, ninguém que corre. Então, não serve para nada. Hoje eu falar, às vezes, de serviço público, talvez faça algum sentido. Tem gente que fala assim, nossa, mas você é isso, você é aquilo. Eu falei, ixi, se eu ficar olhando só pro retrovisor, pro bando de coisa que eu fiz, não adianta. Eu tenho que olhar, é o que eu estou fazendo, fazer o balanço do que foi a pérola do passado, mas, ó, o futuro, o que há de vir ainda é muito melhor e maior do que já aconteceu. Intencionalidade. O tema da nossa live hoje, para você que entrou agora, é viva intencionalmente, né, Mara? Seja intencional. A Mara vai falar essa noite sobre isso. Então, a gente gostaria que você aproveitasse muito essa palavra, que se você sentir no coração, que você encaminhe o aviãozinho para mais pessoas, para que possam também ouvir essa palavra. A Mara é uma pessoa muito, eu, né, considero muito sábia, muito inteligente, muito estudiosa. Ela tem vários grupos na parte da manhã e ela passa o conhecimento dela para frente, não fica só para ela. Ela não é uma gorda que tem conhecimento que o cérebro dela é gordo, não. Ela passa isso, ela transborda na vida das pessoas. E então você vai poder hoje, com certeza, aprender muito com ela. Ela com certeza vai ser um instrumento de Deus nessa noite. Já está sendo, né, Mara? E o trecho que a Mara escolheu quando eu falei com ela foi um versículo que está em Lucas 6, 43. Ela vai 43 e 44. 43 e 44. É isso, né, Mara? Isso, perfeito. E o versículo que está aqui é sobre a árvore e os seus frutos. Olha só, nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. E aí fica aquele questionamento, né? E assim, vamos seguir mais um próximo versículo, que o 45 também é uma continuação interessante. O homem tira boas coisas do bom tesouro que há do seu coração. E o homem mau tira coisas más do que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Aqui, tem gente que às vezes chega e fala assim, eu sou uma árvore, e a árvore dá fruto. Aí será que está se perguntando assim, mas será que eu sou árvore boa ou eu sou árvore ruim? Continua lendo, porque você não é uma árvore. Aqui ele chegou mais ainda, falou assim, o homem. E aqui mesmo ele falou assim, o homem tem a parte boa e tem a parte ruim. E a parte que vai vir à tona é aquela que eu intencionalmente buscar e levar e trazer. O homem bom tira boas coisas do tesouro que está escondido. A gente tem um lado bom e um lado mau. Mas aquilo que eu nutri, aquilo que eu encher, a boca fala do que o coração está cheio, vai transbordar. E aqui a gente está falando sobre plantio, sobre semente. O que eu estou trazendo para dentro? Do que eu tenho me alimentado? Do que eu tenho me fortalecido? Do que eu tenho me enchido para transbordar? Né? A gente sempre sabe que o amor lança fora todo medo. Muitas pessoas têm resultado na vida ruim. Se for olhar assim, eu não gosto do meu peso. Você falou de obesidade, tem gente que se sente incomodado só de falar de obesidade.
Porque a obesidade, na verdade, é um excesso que revela uma falta. E aqui tem alguns bordões, vocês vão ver que eu vou falar vários bordões. Todo excesso revela uma falta. Então, a obesidade intelectual, na verdade, são pessoas que decidiram se nutrir do excesso do conhecimento para ver se de alguma maneira matava a fome de outra coisa que está em falta. E aí começa uma conversa sobre saúde e desequilíbrio. Tem um autor que chama Deepak Chopra. Eu tenho algumas ponderações de coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, mas eu acho interessante um livro que ele escreveu que chama Você Tem Fome de Quê? Nós temos fome de 4 coisas. Nós temos fome de espiritualidade, fome de Deus. Nós temos fome de bons relacionamentos, relacionamentos derivados do amor. Nós temos fome de conhecimento, de intelectualidade. E nós temos fome de comida. Aí tem gente que às vezes está com fome de Deus, e aí esses 4 condução tá no fio encapado. Eu falo assim, eu tô com fome de Deus, mas eu não sei se essa fome é de Deus, eu acho que deve ser fome de comida, eu vou comer. E vai comer. E come, engorda, mas não mata a fome de Deus. Aí tem gente que tá lá orando, rezando e conectando, mas tá com fome de aprender mais intelectualmente, de estudo. Ou tá com fome, inclusive, de relacionamentos derivados do amor. E aí a pessoa acha, não, vou ficar religiosa. Excesso revela falta. Tem as outras faltas. Tem gente que às vezes está com fome de comer mesmo. E faz tanta coisa, mas não come, não alimenta, não nutre daquilo que vai nutrir e vai continuar com fome. Então, eu preciso entender que é uma semente e eu preciso regar essa semente. Então, eu preciso ter congruência com tudo. Da semente, meu comportamento com a semente. Que a gente tem uma outra parábola que, inclusive, é isso. Eu tenho a semente. Não sei em qual terreno que ela vai frutificar, que ela vai crescer. Mas o meu papel é continuar jogando a semente. Porque essa semente vai estar lá. Ela potencialmente pode gerar frutos bons. Mas ela por si só não resolve. A gente sabe que Mara, posso intervir só um minutinho? Primeiro, né? Quando a palavra fala de fruto, no meu modo de ver, duas percepções. A primeira, de Deus. Nós, como seres humanos, nós somos frutos dele. E há uma extrema necessidade da dependência. Existe fruto sem árvore? De jeito maneira. Existe árvore que não dá fruto? Até tem uma passagem que Jesus, né, condenou uma árvore porque não deu fruto no momento correto. E a segunda perspectiva, primeiro, né, se nós somos o fruto de Deus, que tipo de semente, ou a semente que brotou na gente, os nossos resultados, que é a segunda percepção, realmente apontam que nós somos um fruto bem alinhado com aquilo que o semeador, que é Deus, lançou na terra? Você tocou num ponto muito interessante, quando a origem, né? A raiz, né? Se nós queremos e desejamos produzir frutos bons, mas nós não estamos alinhados à raiz, ou o nosso semeador, né? Aquele que realmente lançou intencionalmente, que nós estamos aqui de uma forma intencional. Você que acha que nasceu por acaso, você que acha que você não foi um fruto concebido do amor dentro do seu pai e sua mãe, veio no momento inadequado da vida deles, você está totalmente equivocado. Deus já sabia e permitiu que cada um de nós nascesse na família que nós nascemos, no contexto que nós nascemos, na situação em que nós fomos colocados no mundo. E a pergunta nesse início de raciocínio da Mara, você realmente tem, por meio dos seus resultados, é possível mostrar, é possível notar que você realmente tem produzido bons frutos alinhado ao semeador ou à raiz da nossa vida? Exatamente. Isso aí é tão interessante porque tem gente, e nós temos uma diversidade de pessoas, né?
Tem gente que está tão perdido que não sabe nem se é bom ou se é ruim. Assim, não sei, eu tô aí na vida. Ela não conseguiu nem parar para se perceber. E ainda tem uma outra passagem que fala sobre fruto em cima disso, que está lá em Gálatas 5. Eu gosto muito dessa comparação, né? A gente precisa de um alvo de comparação para saber se eu sou bom ou se eu sou ruim. Então, eu preciso saber, perceber no meu resultado, olhar meu sentimento. Será que eu estou angustiado, eu estou preocupado, eu estou em paz? E aqui, na verdade, quando você reforçou que nós somos fruto que viemos da nossa árvore, tem que estar conectado com a árvore, que é Deus. E aqui ele junta o fruto do Espírito Santo. E quando nós temos esse fruto, que é um fruto que está conectado na essência, a gente vai ter qualidades. Olha só que legal. O fruto do Espírito Santo são qualidades que vemos no próprio Jesus. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, aqui a gente tem o gabarito. Pera lá, tô ficando impaciente. Pera lá, tô ficando meio bravo. Tô ficando infiel. Tô ficando nervoso. Tô ficando agoniado. Tô ficando triste. Tô ficando com medo. Desviei. Pronto. Tô na carne, fruto da carne. E aí, ué, o que é esse trem da carne aí? Vai lá olhar, pega o gabarito, tá escrito os negocinhos lá. Tá perdido. Gente, a palavra é o nosso guia do que fazer, do que não fazer. E olha só que legal. Ora, as obras da carne são manifestas. Então, você vai observar e vai ver esse tipo de comportamento. Você não tá escondido, é um comportamento visível e perceptível. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Então, isso aqui, gente, quanto mais você conhece, mais você reconhece. E a gente lembra que nós, enquanto seres humanos, volta e meia a tendência vem para cá. Você fala, opa, pera lá. De novo, plantio intencional. Eu posso ter essa tendência, mas eu intencionalmente vou buscar o outro. Treine até se tornar. Treine até se tornar. E aqui a gente começa a observar que quanto mais eu trouxer a consciência do plantio, da intencionalidade no comportamento, eu vou ter, em cada uma das 11 áreas da minha vida, eu vou reforçar agora em essas áreas, eu vou ter esses atributos do fruto do Espírito Santo. Eu vou ter a raiz e o fruto alinhado com aquilo que eu quero. Porque lá naquela palavra, a gente já tem justamente isso. Nós temos esse lado bom e ruim, porque nós somos humanos, mas Deus nos deu esse livre-arbítrio. Porque se ele não desse a opção, era muito fácil. Não, vocês são tudo bom e pronto, acabou. A nossa essência é essa. Só que o que é pecado? É errar o alvo. A gente errou o alvo. Volta para recalcular a rota, volta para o alvo, realinha esse comportamento aí e volta a ser intencional. O que é intencional? É a gente falar assim, olha, você conheceu um caminho que te deu errado. A Bíblia chama caminho de maldição. Aí você conhece de volta qual que é a rota do GPS que funciona, o caminho de bênção. Recalcula a rota, seja intencional, que aí você vai ter o poder de comparação e de escolha. O tempo inteiro a gente é lançado em situações de consciência e livre-arbítrio. Consciência e livre-arbítrio. Conheça a verdade te liberta. Então, quando a gente está aqui trazendo várias palavras, na verdade é para resumir tudo isso. Gente, começa a alinhar o que você faz, o que você pensa, o que você sente com o nutriente essencial que Deus quer que você tenha, que você viva, que você reflita, para que de verdade a gente possa ser imagem e semelhança. A gente está aqui para ser imagem e semelhança dele. Então, se está dando nó, está dando ruim, é porque tem algum lugar que eu estou errando o alvo, o espelho está borrado, a lente está enxergando mal as coisas. Então, eu preciso voltar para ser mais intencional. E é interessante, né, Mara, que esse início, né, de processo, ele é difícil, porque primeiro, né, é difícil de nós
Conhecermos para reconhecer. É desanimador. Dá um desânimo. Hoje muita gente está nessa live aqui, está desanimado. Até está ouvindo a palavra aqui, falando, nossa, mas eu preciso fazer muita coisa para mudar. Não, você não precisa fazer muita coisa, você precisa dar o primeiro passo. Né? Para depois você dar o segundo e o terceiro, e assim sucessivamente. Então, hoje, o que nós propomos aqui para você é você, primeiro, refletir. Como está a sua vida? Qual que é o fruto da tua vida? Qual que é o resultado que você tem? Nas 11 áreas que a Mara mencionou. Vai mencionar de novo. E daí? Você deseja continuar a sua vida com estes resultados? É o livre-arbítrio que a Mara fez menção. Tá tudo certo se você optar por essa forma de viver. Só que tenha em mente que essa forma de viver não é aquela alinhada à árvore do Espírito ou à árvore que Deus intencionalmente plantou para nós. Né, Rê? É isso? Vamos lá, Mara. E aí, você Desculpa, viu que te ela cochichou aí rapidinho para falar que eu disse que tinha 11 áreas, mas não falei quais são as áreas. Você que está aí anotando, papel e caneta. Eu tô anotando. Fica mais fácil a gente fazer um checklist para não perder o rumo. Então, vamos lá, são 11 áreas. São 11 pontos que eu vou ter atenção para poder observar. Olha lá. São 11 áreas. Aí Pode participar, Rômulo, se você quiser. Já tá mandando participar aqui, viu, Rômulo? Aí, ó. Olha lá. Na próxima também. Boa noite, amigo. Ele veio aqui, veio dar um beijo e começou a tossir. E aí, olha só, são 11 áreas. A primeira área é pilar espiritual. O quanto que eu tenho sido intencional no meu plantio espiritual? Quais são as ações efetivas que eu tenho feito para crescer e ter bons frutos nessa área espiritual? Será que eu estou tendo ação intencional ou omissão? A gente fala assim, não, tá de boa. Fala, tá, o que você tem feito para melhorar a sua área espiritual? Primeira área. Segunda área, a gente tem o pilar parentes, relação com pais e irmãos. Gosta ou não gosta? Está vivendo esses frutos todos lindos e maravilhosos do Espírito Santo, os atributos do fruto, ou está começando a ficar rusgado? Vai olhar, é ação ou omissão. Aí depois, terceiro pilar, pilar conjugal. O quanto que eu intencionalmente tenho tido comportamentos para melhorar a relação com o cônjuge. Eu tenho priorizado, eu tenho estado junto, eu tenho profetizado, eu tenho... E aí vão vir ações intencionais para essa área conjugal. Depois, quarta área, pilar filhos. O quanto que eu tenho profetizado, parado para escutar, olhar no olho, elogiado, ficar um tempo junto. E aí tudo vocês estão vendo que são ações que demandam tempo, intencionalidade. A gente vai começar, não, isso aqui é mais tempo para isso. A melhor medida da sua prioridade é o tempo que você dedica. Então, cuidado você que começa a falar assim, eu não tenho tempo. Na verdade, eu não dou prioridade. E aí tem algumas, eu não dou prioridade, historinhas verdadeiras, que tem gente que era a Mara de antigamente do Highlander, que trabalhava 120 horas por semana, e eu continuo trabalhando muito, que eu trabalho 60 horas por semana, em comparação a antes é bem menos, mas continua sendo muito. Então, eu sei que parte dessa carga horária vou enxugar ainda mais porque eu tenho outras prioridades. Depois, outra área, depois do pilar filhos, é um pilar social, amigos e lazer. O quanto que eu tenho dedicado tempo para ter essa área crescendo, para ter essa área em paz, serena, com bons frutos. Será que eu tenho tido lazer? Será que eu tenho cultivado bons amigos, boas amizades? Aí depois, o outro pilar, pilar saúde. Sentei, pisei na balança, gosto do número que me aparece, estou pelado na frente do espelho, estou satisfeito com o que eu vejo. A qualidade da minha energia, quando eu acordo, será que eu estou me alimentando bem? Será que eu estou descansando bem? Porque tudo é resultado de ação ou de omissão. O outro pilar, pilar servir. A gente está aqui, graças a Deus, na intencionalidade do servir. Que é, o que eu tenho de bom e vou oferecer sem querer nada em troca, é servir. E servir é falar assim, olha, eu estou aqui para edificar as pessoas. Porque tem gente que vai me entregar de bandeja e vai me servir também. Depois, o outro pilar
é o pilar intelectual. Quanto que eu tenho buscado novas informações, novos conceitos. Diligentemente aprendo, eu vou aprender as coisas. Depois, pilar financeiro. Quanto que eu paro para poder entender sobre investimento, checar extrato bancário, olhar contra-cheque, verificar as contas, verificar a tarifa, verificar a recorrência. Ah, não, dá trabalho. Trabalho dá é ficar pobre. Depois, pilar financeiro, pilar profissional. Estou feliz, produtivo, o que eu faço no meu trabalho? Eu estou crescendo ou eu estou insatisfeito com o que eu faço? Depois, o outro pilar, pilar emocional. Eu sou uma gangorra, estou feliz, estou triste, consigo identificar e gerenciar minhas emoções ou elas me dominam, né? Eu, como um bom perfil dominante, volta e meia a ira, a raiva vem rasgando. Mas eu já sei que não é atributo do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. Mas quando vem, eu falei, epa, esse trem aqui eu não quero não. Volta para a intencionalidade. Então, eu preciso entender essas 11 áreas para poder saber aonde tocar. E aí, quando o Alexandre falou assim, Mara, mas dá trabalho, dói, incomoda exatamente. O ser humano, nós tendemos a manter um estágio de zona de conforto, que nem sempre é confortável, nem sempre é bom. Mas o que faz a gente mudar? Dor, medo, constrangimento ou a consciência. A gente está aqui para trazer consciência. Mas os maiores defeitos é justamente a dor, o medo e o constrangimento. Então, isso aí é bem interessante. A gente vai seguindo, então, sobre essa relação do plantio intencional. E quanto mais eu falar assim, por que eu falei dessas 11 áreas? É começar a falar assim, no seu dia, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você avançou em direção aos seus sonhos? Aí tem gente que fala assim, nem sei o que eu fiz hoje. Todo mundo passou 24 horas hoje. Mas tem gente que ficou reagindo ao que acontecia. E aí já teve gente que falou assim, não, eu avancei porque eu programei, eu fiz isso. Eu tive uma jornada com o pessoal que eu falei assim, gente, plan, do, check, act. Planeja, faça o balanço e continua de novo. Porque a gente tem que saber exatamente com o que eu me comprometo a fazer aquilo e seguir adiante. O time que está ganhando, eu preciso continuar nutrindo, me preparando, mas eu posso sempre melhorar, avançar, ajudar outras pessoas, multiplicar, né? Então, é isso que é a questão do plantio intencional. Essa questão do multiplicar, né? Passa muito pelo servir, né? É o que o Paulo sempre fala, crescer e contribuir, né? Se você exerce uma só dessas atitudes, né, comportamentais, é uma atitude disfuncional, né? Porque Deus, né, ao semear intencionalmente nós, seres humanos, ele desejou que nós ajudasse uns aos outros. E uns fossem ajudados pelos outros e assim sucessivamente. Ele pediu para que nós também multiplicássemos, né, os seres humanos. Para quê? Não era para nós vivermos de uma forma isolada, intencionalmente isolado, não. Era para nós vivermos intencionalmente em sociedade, um comungando, um ajudando, auxiliando o outro, para sempre haver melhoria em cada um, né? Não que um prejudicasse o outro, né? E a sociedade hoje, o padrão mundial é o ganha-perde, né? O outro precisa perder para eu ganhar, né? Sendo que o princípio da palavra não é ganha-ganha, né? A gente vai multiplicar. Multiplicar é multiplicar, né? Não tem que ficar pensando muito para dar uma definição de multiplicação, né? Então passa muito por isso, né? Esse também viver de forma intencional, plantar intencionalmente. Você tem plantado uma expectativa de multiplicação? Exatamente. E o multiplicar é justamente isso, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o John Maxwell. E ele tem um conceito que fala sobre liderança. Liderar é influenciar, liderar é ensinar, liderar é vender. Então, se eu tenho algo bom que eu quero te enfiar a goela abaixo, eu preciso aprender as habilidades de venda, as habilidades do ensinar, as habilidades de liderar.
Então, antes de eu chegar com a informação para poder repassar e multiplicar e semear na vida de outras pessoas, a palavra ensina, o exemplo arrasta. Primeiro, eu preciso ser a prova viva de que isso funciona. Então, eu primeiro preciso experimentar e me permitir ter frutos. Então, o primeiro ponto da liderança, da multiplicação é faça você mesmo em você. Segundo ponto, faça e permita que as pessoas te vejam fazendo. Terceiro ponto, faça ensinando. Olha, eu faço assim, 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 assim. Quarto ponto, chama lá, vem cá. Faz aqui, deixa eu ver você fazendo. E depois você vai para o próximo nível, aquela pessoa assume o que você estava fazendo. O multiplicar, na verdade, é quando a gente começa a multiplicar os líderes. Porque, às vezes, a gente ainda está naquele binômio líder e seguidor. Aí o seguidor só faz mediante estímulo de quem está liderando. Aí vamos supor que eu deixo de dar estímulo. Morreu. Então eu tenho que, na verdade, preparar aquela raiz boa, aquele fruto bom. Já viu quando fala assim, nossa, esse negócio é bom, vou plantar uma muda para poder multiplicar em outro lugar. Então, pelo fruto que é bom, eu vou provocar uma nova raiz boa e eu vou multiplicar aquilo. Então a gente vai começar a pegar a essência e transplantar em outro lugar, para que a gente comece a aumentar as estacas de onde vão ter essas influências. E essa que é a graça, né, de viver com propósito, de ser intencional, de plantio intencional. Que a gente continua. E esse livro é muito legal, que ele fala uma vida com propósito. Tem uma parte que ele fala assim da forma, né? Todos nós temos diferentes formação espiritual, opção do coração, recursos pessoais. Cada um tem uma profissão, cada um tem recurso diferente aqui. Cada um tem um jeitão de ser. Esse é um jeitão goiano, esse é um jeitão do interior de São Paulo aí, tem um jeitão, seja lá de onde for. E tem aquilo que ativa a gente, que é a nossa história de vida. O que a gente já errou, a gente aprendeu, o que a gente acertou e que deu certo. Então, quando a gente junta tudo isso, serviu são cicatrizes de aprendizado. Esse é o meu monte de memorial de vitórias. Falo assim, aqui eu errei, mas não erro mais. Aqui, agora eu acertei, tá dando certo, vou te ensinar como é que eu faço. E aí, nisso, eu tô tendo oportunidade, por exemplo, profissionalmente, agora, essa semana, eu comecei a ser preceptora para ajudar a formar outros médicos do trabalho, que eu sou médica do trabalho. Então, assim, é coisa que eu sei que eu incorporei na minha vida, que eu vou ter a oportunidade de mostrar como pode ser feito diferente. Então, esse é o plantio intencional. E, naturalmente, quando você vai ser intencional numa área, as outras áreas vão influenciar junto ali também. Então, quando a gente começa a entender que, na verdade, a nossa mensagem é de fé, esperança e amor, em qualquer área, seja no ônibus, no banco, aqui na live, numa conversa com um irmão, com um familiar, com um amigo, a gente está aqui para falar daquele que veio para poder acabar com as impossibilidades e trazer possibilidades naquilo que a gente achava que era impossível, naquilo que a gente achava que não ia dar certo, cancelando o sonho. Não tem dessa não, eu te sonhei, faz sua parte. Faz o essencial, faz o ordinário, que é meu papel, é o extraordinário. Mas você precisa confiar, depender. Sozinho, esquece, sozinho você é limitado, tem tampa. Mas o ilimitado, o além, seja fiel no pouco, para você ser habilitado a ser colocado diante do muito. Porque aquele que não foi fiel lá, nem com um talento, vai perder até esse um. Então a gente tem que falar assim, pera lá, é meu recurso, vou valorizar e vou multiplicar. Valorizar, multiplicar. Agora vem mais. E aí é a nossa questão de multiplicar na liderança, no ensino, no servir, nas pessoas que a gente consegue abranger e ajudar também, né? Então, às vezes, quando fala assim, Mara, você é médica, tem gente que fala assim, só conhece a medicina tradicional, de sentar, consultório, atender, estetoscópio. Imagina se eu fosse ficar só com mano a mano, um a um. E atingir quantos, né? Exatamente. E atingir quantos. E também, sentindo aqui no coração, de falar algo que a respeito do servir, né? Até acredito que tem a ver com o tema, mas algo que a Mara está falando que é tão natural na vida dela, e acredito que na nossa também, que é o servir, né? E quando você descobre
que é quando você serve, que você consegue todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida, toda a paz que você necessita, que só vem de Deus, né? A paz a gente não consegue comprar em lugar nenhum. Quando você descobre isso, que é o caminho inverso desse mundo, as coisas começam a fluir para você que está nos assistindo hoje, né? E é tão curioso que eu e o Alexandre, a gente tem feito algumas pesquisas aí sobre essas 11 áreas da vida, né? Conversando com algumas pessoas. E o servir, na grande maioria das pessoas, tem sido muito baixo. Tem sido 0, 1, 2. As pessoas não têm amado ao próximo, né? Aliás, muitas pessoas não têm nem se amado, quiçá o próximo, né? Então, você que está aqui hoje, que você possa, pelo menos, colocar aí, escrever aí do ladinho, para que você comece, para você raciocinar e começar a pensar como que eu posso servir, né? De repente, abrindo sua boca e contando só algo de bom que Deus fez na sua vida. Que é algo que está acontecendo aqui hoje com a minha vida, do Alexandre e da Mara. Quando nós começamos essa live há 2 anos, a gente não sabia nem por onde começar, a gente não sabia nem clicar o botão aqui para fazer funcionar. A gente chamava a Duda, nossa filha, né? Duda, como que a gente faz aqui? Mãe, você precisa aprender, porque eu não posso toda live vir aqui ajudar você a colocar aqui o botão. Mas a gente abriu o nosso coração, a gente abriu a nossa mente e nos dispusemos a fazer isso, né? Sabe, Renata, você falou uma coisa interessante, só cortando um pouquinho. Não, eu já concluí, é isso. É que assim, mais uma vez também obedecendo a comandos, hoje é dia 14 de setembro. Eu sempre trabalho muito a autorresponsabilidade, a pergunta que está aqui é o que eu tenho que fazer diferente para que os resultados sejam melhores. Talvez alguém que está aqui assistindo essa live ao vivo ou gravado depois, está olhando para as impossibilidades, baixou a cabeça, está cansado, está descrente, está querendo desistir. Existe uma campanha mundial sobre o Setembro Amarelo, né? Que é prevenção ao suicídio. O suicídio, na verdade, é uma pessoa que quer desistir. E o ato de desistir é quando eu abaixo a cabeça, olho para o meu umbigo e olho para as minhas limitações e para as minhas dificuldades, para a minha pequenez. Exato. E aí, às vezes, eu vou olhar para os meus buracos e para as minhas faltas. Eu não dou conta, não é para mim, ninguém quer saber de mim. Mas e se eu levantar a cabeça e começar a olhar ao redor e falar assim, de que forma que eu posso ajudar alguém com o que eu tenho, com os meus 5 pães e 2 peixes? De Exato. Que forma que eu posso conectar? E por isso vem a história do servir, né? Eu entendendo essa história da limitação e que a autorresponsabilidade, ela coloca 6 padrões de conduta que já muda tanta coisa. Olha, se é para criticar, cale, se é para reclamar da sugestão, se é para buscar culpados, busque solução, se é para se fazer de vítima, faça de vencedor, se é para justificar os seus erros, aprenda com eles, se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. Aqui, quando a gente fala do servir, talvez a dor, o medo, o sofrimento que você que está aqui escutando, que vocês ou que eu tanto às vezes permiti que dominasse a minha mente e os meus medos, quando eu coloco luz e falo assim, olha, isso aqui por muito tempo me bloqueou, me atrapalhou, me dificultou, mas eu resolvi compartilhar. O desbridar feridas é justamente expor. E quando a cura começa no falar, no compartilhar, porque eu falo, ó, isso aqui não me tem mais domínio. Eu decido fazer diferente. E aí, talvez você que esteja ainda vivendo medo, a vergonha, o constrangimento de um comportamento que foi errado ou que ele foi recorrentemente errado, você tem a possibilidade, a partir de hoje, de mudar. Arrepender, de recalcular a rota, de pedir ajuda e de seguir adiante. Então, a partir de hoje, você pode fazer algo totalmente novo na sua vida. Ser intencional. E o inimigo, né, lançou para todos nós uma frase que é errando que se aprende. Mas é o inimigo que lançou essa frase. Porque é acertando que se aprende. O erro, na verdade, exclui possibilidades. O erro exclui possibilidades. O acerto que gera um aprendizado para você gerar uma conduta assertiva novamente, né? Então, vocês estão dizendo aqui, é isso. Hoje, você que está desanimado, está desiludido com a sua vida,
você olhe para os seus erros e aprenda com os seus erros. Mas esses seus erros, esses seus equívocos comportamentais não podem, não devem te impedir de avançar, de olhar para os horizontes como elas acabaram de mencionar. Você não pode excluir, aliás, o erro, você exclui possibilidades, porque você não vai insistir nesses comportamentos que lançaram você ao resultado de vida apresentado hoje, mas sim as possibilidades que estão caso você exclua esses comportamentos que foram geradores desses resultados. Mara, eu quero que você... Eu sei que o tempo é curto, a gente vai daqui a pouco cair já, né? Que já faz 1 hora já. Então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para que a gente possa aqui terminar com uma oração para que todos nós possamos sair daqui mais abençoados de quando nós chegamos. Perfeito. Eu queria que cada um tivesse aqui, cada um tivesse terminando essa live aqui, se desligasse do a pessoa que faz muito, e se conectar de volta à nossa origem de quem é Deus, de quem é nosso DNA base, de quem nós somos, e voltar para a tranquilidade do comece onde você está, use o que você tem, faça o que você puder. Devagarzinho você vai galgando e você vai crescendo e você vai sendo intencional e vai se permitindo ser moldado, ser alinhado, lapidado, forjado, porque Deus quer usar pessoas imperfeitas que somos nós para fazer a perfeição da obra que é dele. Amém. É isso. Amém. Alguma consideração final? Não, eu tô com receio de cair a live, não conseguir ficar salva, essa live tão maravilhosa. Então vamos orar então. Eu vou orar então. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso maior exemplo de servir. O Senhor podendo ser rei, podendo ser líder, podendo fazer tudo. Foi o menor de todos, nos ensinou tanto, com tanta humildade. Muito obrigado, Deus, pela vida da Mara, que hoje se dispôs, Pai. Separou um tempo para falar da sua palavra, do seu amor. Para todos que estão assistindo ao vivo agora, né, de maneira online, e que possam assistir no momento futuro também. Abençoa todas as famílias aqui representadas, que realmente essa live faça diferença na vida das pessoas, como fez na minha vida nessa noite. Abençoa, Senhor, a nossa semana, abençoa a semana da Mara e do Rômulo, abençoa eles, Senhor Deus e Pai, como casal. Muito obrigado, Deus, pela vida deles. Um casal tão precioso e querido, Deus, que eu tenho certeza que foi o Senhor que uniu os nossos propósitos. Amém, Senhor. Muito obrigado por essa live, que ela continue, Deus, alcançando o número de pessoas que o Senhor desejar. Amém. E que nós possamos fazer diferença na vida de ao menos uma pessoa, já valeria a pena. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu oro e te agradeço em teu nome. Amém. 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 Obrigado, Muito Mara, pela gratidão, oportunidade. viu, pela sua participação, viu? Amém. Deus te abençoe e nós nos vemos na próxima quarta-feira às 20 horas. Olha Muito aí, vamos obrigado tirar e uma até foto. mais. Uma fotinha para registrar. Espera aí, outra. Tchau. Um beijão. Um Obrigada, abraço pro Mara. Rômulo, Dá um abraço pro De nada. Rômulo. Dou sim. viu? Tchau, gente. Tchau, boa Até noite. mais. Boa Até noite. mais. Tchau, tchau.